Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um Game Talk com Márcio Miceli e Ed Júnior. Obrigado pela audiência e deixe o seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado e vamos para o programa. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Estamos de volta aí com mais uma resenha do nosso podcast da Game Talk, trazendo mais informação quentinha para vocês. Vou dividir essa resenha de hoje, o podcast de hoje, em 3 blocos, tá bom? Primeiro, falar um pouquinho da rodada do fim de semana do Brasileirão. Depois, no segundo, vamos falar um pouquinho aí dos confrontos da Libertadores da América. E no último, terceiro e último bloco, vamos falar um pouquinho aí do sorteio aí das quartas de final da Copa do Brasil. Foi realizado hoje à tarde lá na sede da CBF. E já tem jogão programado, né? Então vamos lá, vamos começar agora já com a rodada de fim de semana do Brasileirão. Olha, galera, não tem como não ser diferente, não começar com o clássico, grande clássico, que foi Botafogo e Flamengo no Newton Santos. No domingo, na noite de domingo, os botafoguenses viveram uma noite mágica. Goleada alvinegra por 4-1. Há muito tempo isso não acontecia. A torcida do Botafogo aí radiante, fogão disparando um pouquinho aí na ponta do Brasileirão. Só não disparou mais que o Fortaleza tá ali atrapalhando ali, né, nadando. Mas do Flamengo, o Botafogo já abriu aí uma pequena margem. E o Flamengo caiu para 4º lugar. Isso porque o Palmeiras ganhou do São Paulo também no finzinho ali, o clássico 2-1, né, gol do Flaco Lopes. Teve polêmica de novo com o auxiliar técnico lá do Abel Ferreira, peitou o Rafael Claus, foi citado na súmula. Uma verdadeira bagunça essa arbitragem também, eu vou te falar, hein? Então, galera, no Newton Santos, primeiro tempo foi ali, né, equilibrado, jogo 1-1. Só que no segundo tempo, o Botafogo deslanchou. Fez o segundo, fez o terceiro, fez o quarto, e olha que poderia ter sido demais, hein? Bruno Henrique fez aquele chororô ali quando empatou, né? O já tradicional chororô que ele gosta de fazer, só que dessa vez, galera flamenguista que saiu chorando, hein? E o Botafogo, uma bela vitória aí diante do Flamengo, né? Que dá moral, e o Botafogo agora tem tudo pra se manter ali no topo da tabela. No sábado, o Fortaleza já havia ganho, né, do Red Bull Bragantino. Fortaleza que tá ali brigando desde que começou a ganhar também. Gostou, não quer mais largar, ponto. O Palmeiras voltou a ganhar depois de um tempo. E o Flamengo tá começando a cair, hein? O Flamengo que agora tem apresentado aí alguns desfalques. O grande elenco do Flamengo tá sentindo falta aí já de algumas peças. No meio de semana da Libertadores, o Flamengo ganhou por 2-0 do Bolívar, mas também foi no finalzinho o segundo gol, e o Tite já está começando a ficar doido. Esse calendário aí tá danado que tá danado. E também tivemos em Criciúma, lá no Heriberto Rilse, Criciúma e Vasco 2-2. O Vasco, Criciúma saiu na frente, né? Não, minto. O Vasco chegou a abrir 2-0, né, no Criciúma. Criciúma diminuiu quando parecia que o Vasco ia ganhar o jogo. Também praticamente o último lance do jogo, Criciúma empatou o jogo. E o Vascão não conseguiu dar uma disparada ali no meio da tabela, mas se manteve ali, né, entre os primeiros, entre os 10 primeiros, ali na parte, né, na primeira parte de cima da tabela, digamos. E o Criciúma é ali aquilo, continua brigando lá embaixo, mas continua sendo aquele timezinho encruado, principalmente em casa. Dificilmente o Criciúma perde em casa, né? E no sábado, né, um público pequeno ali, pouco mais de 21, chegou acho que a 30 mil pessoas, Fluminense e Corinthians, duelo pela parte de baixo da tabela, Fluminense com muitos desfalques, e o jogo terminou num melancólico 0-0. Péssimo resultado para ambas as equipes, né? Elas agora
voltam no próximo final de semana, né? O Fluminense, por exemplo, vai fazer um jogo duro aí, vai pegar o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV, jogo duríssimo Fluminense. E o Fluminense que vinha também de 4 vitórias seguidas aí no Brasileiro, né? Todas por 1-0, perdeu do Vasco por 2-0 e agora empatou em 0-0 com o Corinthians e voltou a dar aquela estacionada. Só não teve um cenário pior, porque os times que estão lá embaixo continuam rateando ali, mas também foi até bom, porque, por um lado, né, tanto para Fluminense e Corinthians, que os times também que estavam brigando lá embaixo, nenhum deles ganhou. Na segunda-feira, lá no Barradão, Vitória e Cruzeiro terminou 2-2, o Vitória também estava ganhando no final, também teve polêmica, o Cruzeiro empatou no final, o presidente do Vitória chegou a ensinar que o Fluminense e Corinthians estavam sendo beneficiados, botou lenha na fogueira. E também tivemos, né, o Atlético Goianiense até venceu, mas o Atlético Goianiense já está muito embaixo lá, né, na tabela. O Cuiabá ainda está mal, o Grêmio também perdeu, né, perdeu em casa. Então os times lá que estão embaixo ali das 6 últimas, 7 últimas posições não continuaram estacionados e ainda vai ter aí muita pimenta nesse campeonato brasileiro aí. Tá bom, galera? É isso, o primeiro bloco a gente vai encerrar por aqui. Já já a gente volta para falar um pouquinho aí da rodada de meio da semana da Copa Libertadores da América, hein? Jogos de volta das oitavas de final, tá bom? Um abraço e até já! E aí, pessoal, estamos de volta com o segundo bloco da resenha do Game Talk para falar um pouquinho agora da rodada aí da Libertadores da América que está acontecendo aí esse meio de semana, jogos entre terça e quinta-feira. Já na terça-feira, né, vamos ter Fluminense e Grêmio, Fluminense precisando vencer aí por no mínimo 2 gols de diferença para poder se classificar para as quartas. Fluminense que nesse mesmo cenário diante do Juventude, só que pela Copa do Brasil não conseguiu, né? Já que perdeu o Caxias do Sul por 3-2 e no Maracanã acabou empatando por 2-2 e chegou a estar perdendo por 2-0 ali os 40 do segundo tempo, fez 2 golzinhos relâmpagos nos acréscimos no finalzinho, mas não conseguiu se classificar. E mesmo cenário agora, né? Fluminense que perdeu do Grêmio lá no Couto Pereira, foi até o jogo de despedida lá do Grêmio, né? Do Couto Pereira, que estava mandando a grande parte dos seus jogos lá por conta, enfim, de todos os problemas que assolaram, né? Todas as enchentes que assolaram Rio Grande do Sul e o estádio do Grêmio, que foi até muito mais afetado que o do Inter, né? Que já vem jogando no Beira-Rio aí já há bastante tempo. E lá também o Fluminense perdeu por 2-1, chegou a estar vencendo, jogando melhor. Mas o Grêmio, em 2 lances, uma imprudência do lateral esquerdo, esquerdinha, né, do menino, botou a mão na bola dentro da área, pênalti, Reinaldo empatou. E 3 minutos depois uma falta ali cobrada na ponta direita ali, né. Infelizmente o Fábio foi tomado pelo kick da bola. E aí a bola entrou direto, o Grêmio fez 2-1, virou o jogo em 3 minutos, né? O Fluminense não conseguiu empatar e tá levando pro Maracanã, e resultado aí do empate, né? Ou vitória de perder de 1-0, de 1 gol de diferença para levar para os pênaltis, ou se ganhar, se classifica para as quartas. Então, olho vivo, olho aberto aí pro Fluminense, né? Que se perder aí na Libertadores, que tá defendendo o título, só vai restar o Brasileirão. E também vamos ter, na quarta, vai ter Palmeiras e Botafogo, hein? Que grande jogo, esse jogo lá no Allianz Parque. Newton Santos, semana passada, o Botafogo venceu por 2-1. Jogo equilibrado, mas o Botafogo voltou a vencer o Palmeiras, né? Assim como já havia vencido pelo Campeonato Brasileiro. Em casa, voltou a vencer e também vai jogar pelo empate lá no Allianz Parque. O Palmeiras, né, que vinha de resultados ruins, né, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo, não vinha bem no Brasileiro, mas aí ganhou aí do São Paulo, né, o clássico, no último domingo, voltou a dar uma moralzinha ali, voltou a subir um pouquinho na tabela, entrar na disputa pelo título. O Palmeiras, mesmo cenário aí, né, do Fluminense, né, vai ter que fazer pelo menos 1 gol de diferença lá no Allianz Parque para levar para os pênaltis. Caso vença por 2 gols de diferença, aí o Palmeiras já avança. O Palmeiras foi a
terceira melhor campanha, né, da fase de grupos aí da Libertadores. E o Palmeiras avança e o Botafogo fica pelo caminho, assim como já ficou na Copa do Brasil. Por um lado pode ser bom ali pro Fogão, né, que aí vai focar só no brasileiro, do qual é líder. Mas muitas pessoas falam, né, mas você é eliminado numa competição, às vezes você entra cabisbaixo na outra. Aconteceu isso com o Botafogo, foi eliminado pelo Bahia, né, a Copa do Brasil, lá na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. E aí no jogo seguinte, pelo brasileiro, perdeu, né, pro Juventude por 3-2, né, acabou que deu uma baixada no ânimo lá, mas depois o Botafogo aí voltou, né, a se recuperar, venceu e venceu bem, né, o Flamengo, assim como havia vencido o Palmeiras também, né, por 2-1. E o Botafogo vai jogar aí pelo empate, né, ou perder por um gol de diferença, né, para tentar segurar nos pênaltis, ou até se ganhar. O Botafogo tem amplas condições de ganhar no Palmeiras também no Allianz Parque para se classificar para as quartas, né. E na quinta-feira, né, falando aí só de times cariocas, né, teremos Bolívar e Flamengo, que vai ser outro jogo duríssimo ali pro Flamengo. O Flamengo com muitos desfalques, agora mais desfalques ainda, né. O Arrascaeta também se machucou. O Flamengo que está sofrendo aí nas últimas rodadas com a questão do calendário, né, sobrecarga dos jogadores, tem um baita elenco, um baita time, mas não está conseguindo, está meio que perdendo ponto, né, perdendo gás aí no Brasileirão. Se classificou na Bacia das Almas na Copa do Brasil para as quartas e agora vai pegar o Bolívar lá na altitude de 3.600 metros de La Paz, no Maracanã. O Flamengo venceu por 2-0. O segundo gol foi ali no finalzinho, né? Ia ser só um golzinho de diferença. E assim, um jogo encruado pro Flamengo, né? Porque se perder aí por 2 gols de diferença, o que não é impossível, dadas as circunstâncias, o Flamengo vai ter que disputar a vaga nos pênaltis. Não acredito que o Flamengo perca por mais de 2 gols de diferença. Por mais que o Bolívar tenha um bom time e joga na altitude, o Flamengo é muito superior. Então eu acho que dá pro Flamengo se classificar, mas não será nada fácil, tá bom? Teremos outros jogos aí envolvendo os brasileiros. Na terça-feira teremos Atlético Mineiro e São Lourenço na Arena MRV. O jogo de ida lá no Nuevo Gasômetro em Buenos Aires foi 1-1. Atlético Mineiro decide em casa a vaga, né? O Atlético Mineiro foi a segunda melhor campanha, né, da fase de grupos. Decide em casa, pode ganhar a vitória simples por 1-0, que está classificado para as quartas de final e vai pegar o vencedor aí de Grêmio ou Fluminense. E teremos um outro confronto brasileiro nas quartas, caso o Atlético Mineiro avance, né? E também teremos, né, o São Paulo, né? O São Paulo que também empatou lá, né, com o Nacional do Uruguai, lá em Montevidéu, por 0-0. O São Paulo recebe agora no Morumbi o Nacional, né, do Uruguai. Também vitória simples para o São Paulo, classifica o São Paulo para pegar possivelmente o Peñarol, que lascou uma goleada de 4-0 no The Strongest da Bolívia, lá em Montevidéu também, tá bom, galera? Então é isso, daqui a pouco a gente volta aí com o último bloco para falar um pouquinho do sorteio das quartas de finais da Copa do Brasil, confrontos definidos, hein? É até breve, tchau! De volta, galera que acompanha aqui a Game Talk para o último bloco da nossa resenha semanal. Vamos falar agora rapidinho. Hoje na CBF nós tivemos o sorteio dos confrontos das quartas de finais da Copa do Brasil. O sorteio começou às 15 horas e olha, teremos bons confrontos aí, hein? Flamengo e Bahia. Flamengo vai jogar a primeira partida lá em Salvador, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, e vai decidir sua sorte no Maracanã, no Mário Filho. Depois teremos Atlético Mineiro e São Paulo. Grande jogo esse aí, hein? Grande jogo. São Paulo joga a primeira partida no Morumbi, em São Paulo. E Atlético Mineiro decide aí a vaga em casa, assim como na Libertadores, foi beneficiado no sorteio. E o Galo também vai decidir a sua vaga
em casa para as semifinais, né? Então Atlético Mineiro e São Paulo será o jogo da volta, tá bom? Outro jogo bom aí, equilibrado, difícil para ambos, vai ser Atlético Paranaense e Vasco. Primeiro jogo vai ser na colina histórica, né? Vasco e Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense, o Furacão, né, que já conquistou essa competição aí, vai disputar em casa sua vaga, lá na Liga Arena. Tanto o Atlético Paranaense contra o Vasco da Gama ganharam um título já aí da Copa do Brasil, né? Vasco em 2011, Atlético Paranaense em 2018. Então, esse vai ser outro confronto. E também teremos aí um confronto que também é equilibrado, Juventude e Corinthians. E o Timão de São Paulo vai decidir também a sua vaga em casa. Primeiro jogo em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi. O jogo da volta em São Paulo, lá na Campo do Corinthians, né? Arena Corinthians, né? É isso, tá bom? Então esses foram os confrontos aí, tá? Das quartas, né? Da Copa do Brasil, bons jogos. Ressaltando que não teremos como ter aí os clássicos regionais, porque a gente tem aí 2 times do Rio, né? 2 times de São Paulo, um de Minas, um do Paraná, um do Sul, né? E outro de Salvador, da Bahia. Então, Vasco e Flamengo, assim como São Paulo e Corinthians, estão em lados opostos da tabela. Então, só teremos uma eventual final. Vasco ou Flamengo, São Paulo ou Corinthians, só em uma final, hein? Então, galera, é isso. Corações, né, vão vibrar. Os jogos da ida já serão na próxima semana. A CBF ainda vai sortear ali as datas direitinho e os horários. E 3 semanas depois, já em setembro, vão ser aí os confrontos da volta para definir então os semifinalistas da Copa do Brasil, tá bom? Então tá, galera, agradeço aí a vocês, tá? Por mais essa noite aí ao nosso lado, acompanhando essa nossa resenha. Game Talk aí continua contando aí com vocês, com a curtida de vocês, indicação de vocês, críticas, sugestões. Deem aquela força pra gente, apoia aí, né, o nosso canal. A gente fica muito grato e muito feliz, vai tentar sempre trazer aí o melhor para vocês. Semana que vem, prometo a vocês que vai ter novidade, a gente vai trazer convidados aí, né? Vamos agregar valor, vamos agregar assuntos, tá bom? Novos debates, entrevistas. Então tem muita coisa boa aí esperando por vocês, tá bom? No podcast da Game Talk, tá bom, galera? Então é isso, agradeço mais uma vez aí a campanha. Um grande abraço, tá, para vocês. Muito obrigado. A gente volta a qualquer hora. Fique com Deus. Tchau.